Seja bem-vindo, professor. Que bom lhe ver agora. Coisas de tecnologia, né, professor? Seu áudio está, seu microfone está desligado, professor. Seja muito Olha, bem-vindo, muito feliz em lhe receber. gratidão, um prazer imenso. Esse negocinho de a gente apertar a tecla, a gente fica com essas dúvidas todas. Mas que ótimo, fico muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando esse momento, um momento muito especial. É, Sempre que a gente pensa nesse cenário que a gente está vivendo, momentos como esse se tornam uma uma boia no meio de um oceano, onde muitas vezes a gente vai ver que as pessoas não sabem bem nem para que lado vão olhar, para que lado que é a praia mais próxima, e aí parece que o cenário vai se tornando cada vez mais instável, mais inseguro. E eu gosto sempre de dizer que é de fundamental importância que nesses momentos a liderança apareça, que é o momento onde nós vamos poder orientar, direcionar com clareza. Porque em algum momento, quando parece que está faltando orientação, direção, parece que a coisa mais normal é desandar. Né? E parece a expressão é, parece que tudo desanda. E aí é esse momento em que a gente vai ver que a educação, ela, ela não pode ficar à mercê de uma falta de liderança maior. E é nesse momento que é tão importante quando um time assume esse espaço de acolhimento e de direcionamento para que a gente possa ter um momento muito especial, que é, acho que todos os educadores hoje estão ansiando, né, por alguma coisa que faça com que eles se sintam pelo menos acolhidos, pelo menos assim, se ainda não temos uma direção, né, que venha uma direção macro, mas que pelo menos nós possamos ter uma direção do que é que nós vamos fazer, nos sentirmos acolhidos. Eu acho que esse cenário ele vem evidenciar várias situações que são os grandes vazios que nunca foram preenchidos. Isso é, nós vamos começar a perceber que muitas escolas não sabem como acessar os seus alunos e como acessar os seus pais. Né? E aquilo que a gente falava assim, sabe o que é? É fazer um WhatsApp, uma forma de acessar, e aí parece que aí a gente diz assim, mas sabe o que é? É que lá na roça não tem WhatsApp, é que lá na roça não tem internet. E aí é esse momento que é lindo, é maravilhoso, porque nós vamos perceber que a educação, os educadores, eles sempre se reinventaram, né? E se reinventaram sempre de formas que a gente diz assim, de formas inesperadas. Então, essa é uma das coisas que eu digo muito. Parece que tudo que vai sendo evidenciado, evidencia exatamente como eu digo que tem uma metáfora que é muito desse momento. É como se as pessoas tivessem feito a limpeza de casa e jogado para baixo do tapete. Então, historicamente, a gente vai vendo que tem coisas que parece que não foram solucionadas, mas pelo menos não estavam visíveis. Né? Vamos lidando, vamos lidando, vamos lidando. E aí a gente vai começar a perceber uma coisa que parece que mais do que nunca nós estamos falando de equilíbrio emocional do professor. Hoje, a gente vai falar assim, como é que a gente equilibra a emoção do professor? Né? Antes mesmo de nós falarmos de pais, alunos, e o que historicamente sempre foi. Eu sempre digo uma coisa que é, quando eu trabalhei com Paulo Freire, teve um dia, eu era bem molequinho, faz pouco tempo, mas aí um dia eu estava falando para ele assim, Paulo, sabe qual foi a grande sacada, né, de estudando, vendo você aqui? O professor é soberano. E dentro da soberania, quando aquela porta se fecha, é quando ele está de mal com a vida dele, não é a escola, não são os alunos, mas quando ele está de mal com a vida dele, o que vai rolar lá dentro é a pedagogia do oprimido. Ele vai fazer com que cada criança se sinta tão mal quanto ele está se sentindo,
não com a profissão, mas com a vida. E quando esse professor está de bem com a vida dele e ele entra dentro daquela sala de aula, o que rola lá dentro é a pedagogia da libertação. Ele vai querer que cada uma dessas crianças seja tão livre quanto ele é, para ser feliz, para se realizar, para sonhar, para ter o direito de escolher a vida dele. E isso, para mim, sempre foi o olhar de precisamos acolher os nossos educadores. Precisamos dar condições para que os nossos educadores eles se sintam com recursos para lidarem com as vidas deles. Isso é, quando um professor ele está vivendo um conflito e ele não se sente com recursos para lidar com esse conflito, ele não vai colocar uma diretriz de 2012 que dizia o seguinte, que todo educador ele vai ter um olhar integral para o desenvolvimento integral do ser humano. E eu estava fazendo uma live e um professor estava insistindo em dizer assim, nós não educamos, nós instruímos. Essa é uma visão extremamente antiga e arcaica em que a educação era privilégio único e exclusivo da família. E a gente está dizendo que o mundo mudou e nós não podemos mais viver uma miopia social que diz que pai, mãe têm hoje uma condição de estarem trabalhando para conseguir chegar até o final do mês. Vô e avó estão trabalhando também. Tio, tia estão trabalhando também. E com quem essas crianças vão ser educadas? Muitas delas vão passar mais tempo com um educador e que vai ser a referência de valores humanos para essa criança do que com a sua família. O núcleo familiar, ele mudou. Então a gente diz o quê? Muito daquilo que a gente dizia assim, isso tem que ser resolvido na casa deles. Está estourando dentro da sala de aula. Isso é, tudo aquilo que está em desequilíbrio dentro das famílias está chegando com uma intensidade muito maior do que jamais foi sonhada por qualquer educador. Então, às vezes a gente diz assim, nossa, o educador hoje ele tem que ser um mediador, ele tem que ser um assistente social, ele tem que ser um psicólogo, e a gente vai olhando e fala assim, antigamente eu tinha que ser só educador. E hoje a gente está dizendo que o universo mudou. Isso não é privilégio do Brasil. Eu vejo essa realidade acontecendo em 45 países que eu estive, em 45 países essa é a realidade. Por mais fantástico que seja, a gente fala assim, os Estados Unidos, primeiro mundo, a Europa, primeiro mundo, e esses são os mesmos problemas. A família, os pais querem ter um local onde eles possam depositar os seus filhos. Por quê? Porque eles estão trabalhando. Então, a gente fala assim, esse é o cenário social que nós temos hoje. E esse professor, hoje, ele continua se sentindo sem recursos para lidar emocionalmente com os seus conflitos internos. Então, por isso que quando eu falo as competências socioemocionais, antes de nós pensarmos em implementarmos dentro da escola, na BNCC, que eu acho o grande presente que é para a educação, nós temos que pensar que essas competências socioemocionais, elas têm que estar presentes na vida do nosso educador. Então, quando uma pessoa fala assim, mas, Du, o que é isso? Eu trabalhei na Unesco e durante esse período eu tive o privilégio de estar com Jacques Delors e a gente estava, na época, eu trabalhava com o Parlamento Europeu e a gente estava desenvolvendo quais são as 4 grandes competências de uma pessoa que vai liderar um projeto de vida. E aí, junto com Jacques Delors, nós estamos discutindo quais são os 4 grandes grupos do que são fundamentais para o ser humano ter uma vida, ter o direito de escolher o seu futuro. A primeira competência, a competência pessoal. Acho que todos nós sabemos exatamente o que acontece quando nós começamos a duvidar da gente, quando nós temos uma dificuldade de se dar o devido valor, quando nós temos uma dificuldade de lidar com as nossas emoções. Parece que a vida vai se tornando muito caótica, muito desequilibrada. Tem pessoas talentosas
que ainda hoje estão brigando com o seu talento, com a sua competência, não se veem capazes de serem transformadores sociais. Pessoas que estão deixando que as emoções tomem as decisões mais importantes da vida dela. Vamos fazer uma reunião e aí você vai ver que as pessoas mais arrogantes, mais difíceis, mais resistentes são as mais que estão deixando os medos tomarem as decisões da vida. E até mesmo no sentido de serem ousados, arrojados. Mas esse é o ponto que é simplesmente o quanto essa pessoa ela foi criando o hábito, ela foi incorporando isso no padrão mental, na cognição dela. E aí quando a gente vai olhando, ela pensa desse jeito. E a forma como ela diz, esse é o certo e é o errado. E aí quando a gente olha isso, é simplesmente a forma de o quanto essa pessoa ela poderia ter desenvolvido a sua autoestima, saber se dar valor, saber o valor da sua competência, do seu talento, saber viver essa autoconfiança inabalável em si e na sua capacidade de construir contextos e cenários para que a gente não esteja falando de uma BNCC, mas seja simplesmente a implementação de alguma coisa que já está na vida dela e não de alguma coisa que ela está resistindo a viver na vida dela. E aí a gente vai ver como a gente colocar as nossas emoções a serviço dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. Então é como se simplesmente a gente estivesse dizendo assim, essa é a emoção que me fortalece, essa é a emoção que está a serviço de atingir tudo aquilo que eu desejo. E aí a segunda competência é a competência social. Então por isso que quando eu intitulei o Big Four, as 4 maiores competências da vida do ser humano, a competência social. Um dos maiores gargalos que a gente tem hoje é comunicação, relacionamento. E é incrível porque quando a gente ouve tantas pessoas dizendo assim, você está preparando o seu filho para um mundo que não vai ter trabalho, o trabalho formal, aquele trabalho, aquele emprego. E a gente olha e se diz assim, que nós estamos preparando os nossos garotos para serem exímios comunicadores, para apresentar as suas ideias, para apresentar e se tornarem empreendedores na vida deles. Porque essa foi uma das coisas que eu mais senti dificuldade na minha vida. Então, quando uma pessoa fala assim, imagina, você se comunica, para sair de fóbico social, para chegar onde eu cheguei hoje na minha vida, eu sei exatamente o desafio que é a comunicação, de criar uma comunicação que gere impacto, que gere influência. Eu precisei primeiro ter desenvolvido minha competência pessoal. Eu precisei sair de não acreditar para confiar absolutamente em mim, em saber me dar valor, em saber lidar com os meus medos, porque senão parece que eu sempre vou ficar com aquela comunicação de quem tem medo de tornar alguma coisa comum, medo de envolver, medo de influenciar. E aí a gente fala que hoje o pilar fundamental para uma pessoa ter sucesso profissional na vida é relacionamento. Relacionamentos que sejam profundos, significativos. E muitas vezes a gente vai ver que isso parece que a gente vai vendo que nessa geração tecnológica a comunicação é assim, legal, fui, e aí, bacana, joia, isso, bro. E a gente fala assim, gente, parece que é muito mais uma live que está falhando, né? A internet, que você fala assim, e o duro é que a turma diz assim, é assim mesmo, né? E eu falo assim, gente, quando chegar lá na frente, eu tenho uma ideia genial, incrível, maravilhosa, que nunca vai se tornar uma realidade. Por quê? Porque eu vou usar aquela justificativa. Eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. E eu vejo pessoas hoje empreendendo que não têm recurso, não têm dinheiro, mas elas conseguem gerar relacionamentos, uma comunicação que faça pessoas se interessarem pelos seus projetos. A maioria dos projetos que o Lehman hoje está envolvido são projetos de pessoas que não tinham recurso nenhum, mas tinham poder de comunicação e geraram relacionamentos.
Quando a gente fala hoje cooperativismo, capacidade de trabalhar em equipe, associativismo, de envolver, de romper com essa ideia medíocre, né, de competitividade, para finalmente nós olharmos onde é que está a solução no mundo, é trabalharmos de forma cooperativa, onde cada um possa fazer o quê? Torcer pelo sucesso do outro. Não porque simplesmente, imagina, o que eu vou ganhar com isso? Não, é que qual é o bem maior que isso vai gerar quando todos nós estivermos focados em viver os resultados que nós desejamos? E aí a gente vai começar a compreender que valores humanos, empatia e compaixão faz parte dessa competência social. É quando por um momento eu sei dar valor à emoção e ao sentimento do outro. É quando eu me coloco no lugar do outro. É quando esse professor ele entra dentro da sala de aula e se coloca no lugar do aluno que está sentadinho ali, porque historicamente ele sabe quanto é prazeroso e quanto é desagradável estar sentado naquela cadeira. Tem dias que é mágico e tem dias que não foram mágicos na nossa história. E a gente sabe compreender isso. Isso é empatia. E aí a gente vai falar a terceira competência, a competência cognitiva. Nós estamos vivendo exatamente o desafio da nossa competência cognitiva hoje. Todos os educadores. E a gente diz o quê? O cenário mudou. Mas ainda nós vamos ver que muitos estão pensando que não dá para fazer o EAD, não dá para fazer o EAD, não dá para fazer o ensino à distância, não dá. E aí o ponto é, hoje nós falamos de que lá em março nós tínhamos uma pretensão de voltarmos em julho. E hoje nós estamos dizendo que nós não vamos voltar em julho. E algumas pessoas já estão dizendo que provavelmente nós só vamos voltar no ano que vem. E a gente só está dizendo que esse ano vai ser um ano perdido, esse ano vai ser um ano perdido. E se em março nós disséssemos, esse ano pode ser tudo, menos um ano perdido. E o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que pensar? O que é que nós temos que questionar sobre práticas hoje? Então, eu estava falando isso com empresários. Por um momento, eu quero que você pense uma coisa. O mundo não vai voltar mais a ser como ele era antes. E não tem mais possibilidade de nós fazermos do jeito que nós fazíamos antes. E o que é que nós temos que fazer hoje? E aí nós temos que repensar o que? O nosso modelo mental. Isso é essa competência cognitiva. Né? É não descartar novas habilidades, novos conhecimentos, como se esses novos conhecimentos, essas novas habilidades fossem coisas que não seriam soluções. E na neurologia, eu utilizo um contexto que é o seguinte: o nosso cérebro ele só enxerga aquilo que nós desenvolvemos habilidade para enxergar. E se a gente pensar assim, tudo aquilo que eu não domino hoje e não é percebido como solução. Então, por exemplo, isso que nós estamos fazendo hoje, era inconcebível que nós tivéssemos mais de 2.000 educadores nesse momento sentado, passando o dia fazendo o quê? Na frente de um computador. Não, esse negócio não funciona. Sabe o que é? Isso nunca, gente, por favor, vamos falar sério, né? Esse negócio não funciona. Sabe o que é? EAD é 7 minutos de aula no máximo. E eu brincava com o pessoal de EAD e dizia assim, 7 minutos de aula chata presencial é insuportável no vídeo. E a gente diz o quê? Mudamos. E aí percebe que nós estamos fazendo uma coisa que era inconcebível em fevereiro. E hoje nós dizemos o quê? Gente, dá para emocionar, dá para tocar as pessoas, dá para envolver, dá para fazer elas se questionarem, refletirem de onde, nesse momento, a sensação é que nós estamos em todos os cantos do país e parece que a ação é um evento Pernambuco. E a gente diz o quê? Parece que o Brasil começou a participar de todos os eventos. Aquilo que era um sonho, em algum momento que a gente fizesse um evento da Undime Pernambuco, mas tivesse muita gente de tudo quanto é canto do mundo participando, nós temos hoje. E isso é o quê? Essa competência cognitiva. Era inconcebível em fevereiro que nós estivéssemos hoje
no Meet Google, fazendo um evento para tanta gente. E a gente olha e se diz, no final, esse evento vai ter sido visto por muito mais de 10 mil pessoas. Por quê? Porque tem gente que vai ficar vendo, né, esse evento, né, pedacinho por pedacinho. Você fala assim, nossa, foi muito legal. Nossa, a Andréia está lá. Nossa, né, Nathanael. Nossa, o Luiz estava lá. Nossa, Elza. E aí, quando a gente fala assim, nossa, isso. É aquela coisa que abriu-se uma possibilidade de você estar num congresso, participar de um congresso e ele simplesmente poder ter sido no teu tempo disponível. E aí você fala, nossa, que legal. Então, é só para que a gente perceba que quando a gente fala de competência cognitiva, não é o que eu domino que é a solução única, mas muitas vezes a solução vai estar onde eu não tenho domínio ainda. E é essas novas competências. Então, eu tenho brincado, né, que eu acabei de sair da aula da formação de neurocoaching, e eu estava brincando com a turma, eu falei assim, gente, imagina que a gente estivesse fazendo uma formação ao vivo, né? Esse ao vivo agora ele é totalmente remodelado, né? Quer dizer, é um evento presencial online, você fala, gente, como presencial online, né? É, mas, e ao mesmo tempo a gente diga assim, nossa, está sendo uma coisa incrível. Nossa, eu estou dominando tecnologias que eu nunca imaginei que eu iria dominar na minha vida. É, essa coisa que quando começou o WhatsApp parecia uma coisa, um bicho de outro mundo, né? E a gente fala assim, WhatsApp, faz um grupo, faz uma linha de transmissão, faz... E aí você fala assim, E eu vejo que tem escolas que estão fazendo uma coisa que é assim, nós não temos plataforma, não temos dinheiro de plataforma, mas temos Facebook, e aí temos WhatsApp, nós temos isso, e funciona. E eles acessaram todos os seus alunos. Então é assim, a primeira coisa, e eu digo que é a pergunta fundamental da nossa competência cognitiva é, se tem um resultado que você deseja, se pergunte, e o que precisa ser feito? E o que eu preciso aprender? E o que eu preciso desenvolver de habilidade para que se torne essa nova competência, essa nova forma de pensar, de visualizar, mas principalmente de produzir o resultado que eu desejo. E aí a gente vai chegar na quarta competência, que é a competência produtiva. E essa é uma das coisas que às vezes eu venho falando que é assim, tão importante quanto nós olharmos e dizer assim, temos uma implementação, vamos implementar a BNCC. Legal, mas o ponto agora é, como especificamente nós vamos fazer isso? Então é que nesse momento a gente precisa transformar uma ideia em ação. E esse é o ponto que, dentro da competência produtiva, ela vem uma coisa que é, muitas vezes vocês vão ver uma coisa que assim, as pessoas sabem, mas saber o que fazer não significa que ela vai aprender o que fazer. Porque muitas vezes saber e não fazer não significa que ela sabe. E esse é o ponto do porquê as competências elas estão tão interligadas. Eu só faço aquilo que eu acredito. E eu só faço aquilo que eu acredito se eu tiver condições de me comunicar. Eu só faço aquilo que eu acredito e tenho condições de me comunicar se eu tiver consciência e conhecimento do que eu vou fazer. Então, por isso que é tão importante que a gente perceba que criatividade e inovação não é o uso da tecnologia, simplesmente. Eu estava conversando com algumas escolas em alguns municípios e a gente estava conversando e é esse momento que é o deleite da criatividade, da inovação de educadores. O primeiro problema, e é incrível que esse é o pensamento do que a gente diz assim, o Vale do Silício. O Vale do Silício, ele tem uma mentalidade que é assim, tem um problema e eu preciso desenvolver uma solução para esse problema. E eles vão trabalhar o desenvolvimento da solução. E é incrível porque os educadores, eles fazem exatamente o que o pessoal, os especialistas do Vale do Silício fazem.
Sabe o que que é? Não temos internet nas escolas rurais, nem chega nada lá. E aí, uma solução linda. O ônibus passa, sabe aquela vendinha, que é o ponto central, lá naquela vila perdida, lá no meio do campo? Eles deixam as tarefas para que os pais peguem e levem. E aí, aquela vendinha, aquele mercadinho, né, aquele barzinho que era o ponto de que a gente fala assim, parece que é aquele ponto que o pessoal só vai lá para tomar cachaça, passou a ser o quê? Agora, centro de distribuição de atividades. E a gente olha e se fala assim, é inovação? É inovação. Por isso que não é comprar novos computadores, não é... Às vezes a inovação é uma atitude, é um comportamento, é uma forma de pensar diferente. Então, por isso que é incrível que eu fico observando, né, o varalzinho das atividades, o pessoal que deixa atividade na farmácia, e aí você fala assim, nossa, então, farmácia está aberto? Joia. A parceria é o quê? Eu sou fulano e vim buscar a atividade do meu filho. Olha só, você fala assim, ok, preservamos a integridade e a saúde dos nossos educadores e continuamos fazendo o quê? Mantendo as atividades presentes. E aí você fala assim, você quer o resultado? Questione. Como você quer? E de que forma nós podemos atingir? Então, é para que esse olhar das competências socioemocionais, elas possam ser implementadas na vida do professor, para que esse educador, ele seja a fonte da implementação da BNCC. Então, quando eu vejo, né, os educadores falando tanto, né, de, sabe o que é? Eu vou fazer, eu tenho que implementar. E aí eu costumo dizer assim, é incrível, né, porque hoje nós estamos falando de uma coisa que parece que é a aula básica de BNCC, cultura digital. Aí eles falam assim, nossa, cultura digital. E a coisa mais incrível é que toda vez que a gente estiver falando de cultura digital, a gente vai falar do quê? Das competências sociais. E aí parece que a gente vai falar. Então, vamos desenvolver, por exemplo, competências pessoais. Como assim? Sabe quando na BNCC a gente diz assim, trabalho e projeto de vida? Isso é competência pessoal. Autoconhecimento e cuidado? Isso é competência pessoal. Responsabilidade e cidadania? Eu costumo dizer uma das coisas que cidadania é uma das coisas mais importantes para qualquer ser humano viver. Não é saber, é viver. Por quê? Cidadania fala de 2 pontos, deveres e direitos. O duro é que o ser humano ele aprende muito mais a viver os deveres, as obrigações. Você tem que. E muitas vezes ele não tem nem consciência de quais são os direitos. Por exemplo, uma das coisas mais besta mesmo para a gente, é que na nossa Constituição, ela prevê pandemias, tudo isso está na nossa Constituição. Momentos, definição, quando estiver acontecendo pandemias. O Estado tem a obrigação de, na impossibilidade do cidadão ter o seu ganho econômico, o Estado tem a obrigação de prover. Isso é Constituição. Isso não é nenhum presente, não é porque está sendo bonzinho. Isso isso é direito nosso. Direito à saúde. Sabe assim, construir UTIs, né, hospitais de campanha, também não é presente nenhum. É direito nosso. Mas observe como muitas vezes nós temos direito à felicidade, nós nascemos com o direito à felicidade, à realização, mas muitas vezes o ser humano vai passar pela vida sem ter se apropriado dos seus direitos. Mas ela vai fazer o quê? Vai passar a vida inteira comprometido com todos os deveres. E esquecer de que cidadania é isso.
é quando você tem consciência de quais são os seus deveres e de quais são os seus direitos. E aí a gente vai olhando, né, de que isso é BNCC, tá, gente? Isso é. E essa responsabilidade de cidadania é o quê? Chama essa responsabilidade. Chamar responsabilidade não é fardo, não é culpa. É quando, por um momento, você está chamando a responsabilidade desse resultado para você, para sua vida. Se tem um resultado que você merece, acho que vocês sabem exatamente que tem um monte de gente que diz assim, eu não sou feliz porque, sabe, aquele trumbufu do meu marido, trumbufu da minha esposa, não é. Chama a responsabilidade, para de ficar culpando e transferindo responsabilidades das coisas que não estão acontecendo, né, para alguém. Mas esse momento, e é isso que está aí na BNCC, mas isso é competência pessoal. Quando a gente fala de competência social, é o quê? Sabe quando a gente falava de repertório cultural? É porque o mundo, isso também não é uma besteira. Porque hoje nós estamos percebendo que quando a gente fala assim, nossa, eu preciso ter uma internet melhor, eu estou precisando ter uma internet melhor. Por quê? Porque parece que o mundo passa pelo seu computador e pelo seu celular hoje. Não é? Básico, os negócios estão sendo feitos por isso, as aulas, tem dias que tem aulas que são muito legais. Por exemplo, praticamente todos os cursos de Harvard, as aulas estão disponíveis para você assistir. Então você pode fazer um curso, fazer toda uma formação de Harvard de graça. Lógico que você não vai receber o certificado. Isso. Mas observa que você fala assim, o mundo está disponibilizando o quê? Informação. Para quê? Para que você possa ser feliz, viver o amor, se realizar e ter sucesso na sua vida. Não dá mais para a gente dizer, se eu tivesse essa informação, abre o Google e você vai ver que repertório que está lá. Desculpa, eu estou falando da cultura digital. Não é? Essa cultura digital ela está presente. Agora, sabe quando a gente fala repertório cultural? Eu trabalhei muitos anos num programa da Unesco que era Escola Aberta. E é lindo, é lindo. É lindo quando você vê uma escola abrindo no final de semana para ensinar pais a como ganhar dinheiro. Cursos profissionalizantes, sabe assim? Quando você olha a periferia, e aí você vai ensinar o quê? Como fazer bolo, como fazer pão, como ser eletricista. Você fala, nossa, isso. Mas a coisa mais linda é que aí você ia ver como aquele menino que fazia dança hip hop, ele vai fazer uma apresentação. Isso é autoestima, não é, gente? Você tem um palco para você fazer o quê? Aquilo que você gosta. Aquele repentista, se a gente imaginar hoje no mundo, sabe aquele repentista que você fala assim, é nada, e às vezes você vê um garoto que tem esse dom, essa beleza, essa arte, isso, mantém ela viva. Não, é o cordel, são coisas que a gente fala assim, quantas coisas ricas nós temos dentro do nosso repertório cultural. Mas tem pessoas que você vai perguntar para um professor, você já assistiu uma ópera? Você já foi no teatro? E aí você vai perceber que parece que a gente está falando de universos tão distantes. E aí a gente olha e se diz, olha isso aqui, coisa incrível, porque hoje, se eu quiser assistir uma ópera, eu entro no YouTube e assisto essa ópera. E vou chorar igualzinho se eu estivesse lá assistindo presencialmente. Cultura é diferente de educação. Quando você se expande a sua visão de cultura, você começa a perceber que tem uma riqueza, vários olhares, várias perspectivas. Sabe quando a gente fala assim, é o seguinte, eu só gosto de forró. Isso, e está em alta nesse período. Mas sabe quando a gente fala assim, eu gosto de forró, eu gosto de sertanejo, eu gosto até mesmo de um rap, eu gosto... É porque não é que cada estilo ele tem a sua beleza. E é saber exatamente contemplar essa beleza na diferença. E aí nós já estamos trabalhando o quê? Isso, exatamente isso que você está pensando. É inclusão, não é? Porque faz parte de empatia.
comunicação, empatia e cooperação. Competência cognitiva. Sabe quando você quer que o seu aluno ele tenha um pensamento científico, criativo e crítico? É o seguinte, eu vi uma garota exatamente fazer um questionamento que era o seguinte: como é que eu faço para levar para o pessoal do campo, matuto do interior, como que ele faz para desinfetar a água? Como que a gente faz para iluminar melhor a casa dele? A gente olha e se fala assim, como assim? É que tem uma forma, com uma garrafa PET, que você abre um buraco lá em cima e você vai ver que você coloca... Observa, gente, é uma criança de 15 anos que ganhou um prêmio do que de ideias inovadoras e criativas, fazendo o quê? Pensa no problema, isso. E qual é a possível solução para isso? Uma curiosidade é que em Israel tem o deserto verde. O deserto verde é o quê? Deserto mesmo, tá, gente? Deserto. E o pessoal planta e colhe, assim, mas assim, toneladas de comida. Sabe que esse projeto foi desenvolvido por um brasileiro e que ele não foi incorporado onde é? Ele não foi incorporado aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui ninguém acreditou que isso era uma solução. O pessoal de Israel, que numa condição 10 vezes pior, 100 vezes pior, acreditou que isso era a solução da vida deles. Observe que, às vezes, alguém está sendo muito criativo aqui dentro. Nós precisamos estimular cada vez mais isso. Conhecimento, argumentação, questionamento, não reclamação. Esse é um ponto que argumentação não é reclamação. Porque não vai dar para fazer. E o que precisa ser feito é diferente. Então, agora, observe quando a gente estiver falando de competência produtiva, para a gente fazer um sarau, para a gente fazer uma apresentação de um teatro com todos os alunos, nós precisamos das competências produtivas. Sabe aquela cultura digital? Empatia, cooperação, trabalho, projeto de vida, conhecimento e argumentação? Isso. Nós precisamos transformar uma ideia em ação. Essa ideia, essa ação em realidade. E principalmente em resultados. Por isso que, para mim, é tão importante que eu possa olhar para um educador e ter, primeiro, o meu compromisso é ajudar que ele seja a pessoa mais empoderada com a sua vida, que ele possa gerir, administrar os seus conflitos pessoais. Sabe como diz assim, como que eu vou cuidar de uma criança se eu estou tendo problema com meu filho em casa? Como que eu vou cuidar de um adolescente se o meu filho está com problema de drogas em casa? E aí eu olho e digo assim, eu preciso primeiro ajudar a esse educador a olhar de uma forma integral para a sua vida. E quando ele estiver fazendo isso, com toda certeza, a gente vai olhar e vai perceber que fica muito mais simples ele fazer aquilo que não é um conhecimento, é uma prática de vida, é uma filosofia de vida. E acho que essa foi a primeira e grande lição que eu tive com Paulo Freire. Né? Por isso que quando a gente fala, né, de tudo tem que ter sentido, mas acho que todo esse sentido, esse significado, tem que começar primeiro com a nossa vida. Se isso tiver sentido e significado para a minha vida, com toda certeza. Né? Quando eu vejo cursos de WhatsApp para pessoas da melhor idade, aí eu digo, para que eles vão aprender isso? Assim, para postar foto dos netinhos, sabe assim, para poder... Sabe quando você fala assim, nossa, tecnologia é serviço do quê? Da felicidade. Tem que ter sentido, primeiro para a nossa vida, porque senão parece que a gente está falando de uma coisa que é distante, anos-luz da minha realidade. Né? Eu vou falar, quero uma BNCC. Para quê? É besteira. Né? E a gente fala assim, é besteira quando a gente não vive isso. Porque quando a gente está vivendo, parece que é tão natural a gente falar de cultura digital, de repertório cultural. A gente fala assim, nossa, eu presenciei a Sinfônica
de São Paulo, com Jorge Aragão. Aí você fala assim, como assim? Jorge Aragão, aquele sambista, tocando Ave Maria, dignou. Eu chorava. E eu olhava, falei assim, num ritmo de samba, com uma orquestra tocando atrás, e uma música como Ave Maria, você fala, gente, é só para a gente perceber que quando a gente fala de diversidade, tudo é complementar quando o nosso olhar é convergente. Tudo é divergente quando o meu olhar é divergente. O que muda não é a vida, o que muda é sempre a forma como eu estou me relacionando com ela. Quando parece que aqui dentro tem infinitas possibilidades, parece que eu olho para a vida e vejo infinitas possibilidades. Mas quando aqui dentro parece que o tempo todo eu estou num beco sem saída, parece que lá fora eu nunca encontro uma rua que tenha fim. Parece que tudo é sempre um beco sem saída. Tudo é um grande labirinto que parece que, por mais que eu faça, eu nunca vou conseguir sair dele. Então, não é a vida. E é por isso que é tão importante. E eu tenho trabalhado tanto para fazer isso, né? A minha bandeira tem sido essa. Fazer com que a vida do educador seja uma vida que seja uma referência para poder dar o suporte, o equilíbrio que esses pais precisam hoje, para que essas crianças que chegam em conflito precisam ter pessoas que se sintam empoderadas, confiantes, com uma confiança muito forte, um valor muito alto e com um domínio muito grande de todas essas competências, para que eles façam essa grande diferença. E é por isso que quando eu tenho feito, ao longo de todas essas semanas, eu tenho feito aulas gratuitas para falar exatamente de uma coisa. Entenda o que acontece, assim, as bases neurocientíficas, que é lindo a gente compreender que o nosso cérebro tem neurônios espelhos, que é uma área dentro do meu cérebro só para eu evoluir como ser humano, que eu tenho um outro funcionamento, que é todas as experiências, elas são incorporadas e começam a fazer parte da minha cognição. É assim, como é que eu construí quem eu sou hoje? Como que o meu cérebro se formou para dizer quem eu sou e o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz? E como que eu posso redimensionar tudo isso? Então, isso para mim tem sido, assim, essa coisa de poder compartilhar esse olhar para a gente entender como que nós podemos nos reinventar a todo instante, né? Então, por isso que aliás, esse é o convite que eu quero fazer para vocês. Semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, eu vou estar fazendo aulas gratuitas das 9 às 10 da manhã, exatamente dessas bases neurocientíficas que fundamentam as competências socioemocionais. Para quem quiser participar, basta entrar no site pensem.com.br e pronto, participa. Como diria a meninada, é 0800 completo, gratuito, e vai ser um prazer estar com vocês lá participando disso. Joia? Então, basta você ir lá, pensem.com.br. Oba, que bom! Que bom estar aqui, que bom estar participando desse momento, viu, Andreica? Legal. Gente, outra pergunta legal. Você sabe que essa é uma das coisas que eu acho lindo, como esse momento, a presença do educador no chat, ele vai se tornando, às vezes, mais vibrante, mais dinâmica do que quando a gente tem um evento presencial. Né? Que às vezes essa coisa de não se manifestar, de não se posicionar, e eu ultimamente, eu tenho dito isso, né? Eu acho que vai mudar até a forma como vai acontecer os eventos futuros, né? De ter mais presença, mais participação.
concordo com você perfeitamente e vou dizer que eu amo essa música do Lulu Santos e sempre achei que ela fosse muito atual, sempre, mas hoje mais do que nunca. E eu acho que tem exatamente esse ponto. Nós temos que nos preparar para um contexto completamente diferente do que vai acontecer lá na frente. Então, por exemplo, um dos pontos que quando nós voltarmos a ter as aulas presenciais é lidar com a morte, com o luto. Muitos educadores perderam pessoas muito próximas, crianças que perderam os seus assim, parentes, avô, vó, tio, coisas muito próximas. Então, o luto, ele precisa ser incorporado também dentro da prática. Isso é, essa coisa que às vezes eu venho de uma tradição japonesa em que a gente falava de reverenciar os que foram, os antepassados. Então, até mesmo esse sentimento de incorporar isso como uma prática, e não como um faz de conta. Não aconteceu. Aconteceu. Né? E isso pode ser incorporado positivamente. Quando a gente fala assim, é importante hoje a fundamentação emocional, eu diria por isso que é tão importante a fundamentação socioemocional. Por quê? Porque as práticas de comunicação, de relacionamento, quando eu venho fazendo, quando eu estou fazendo a formação hoje de neurocoaching educacional, e tem uma coisa que é muito importante, que nós possamos compreender profundamente o que está acontecendo do outro lado. Por isso que tem uma coisa que eu digo, antes de querer ser compreendido, compreenda quem é a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem que está diante de você. Porque muitas vezes essa parte dessa compreensão vai potencializar a forma como nós vamos socializar. Então, é esse momento em que nós precisamos fundamentar mais sobre as competências socio e emocionais, porque nesse momento a interação, a relação, a necessidade, as necessidades humanas do quê? De interagir. Por isso que a gente vai perceber que nunca se usou tanto a tecnologia para se comunicar. Isso é, estamos em casa, mas parece que o único lugar que nós não estamos é em casa, porque nós estamos interagindo, WhatsApp, nós estamos numa plataforma, nós estamos conversando, nós estamos em comunicação. E agora, essa comunicação, quando estiver presencial, ela ganha um outro componente, o afetivo. E aí a gente olha e se diz assim, como é que o educador, os educadores da educação infantil vão substituir o colo, o abraço, o beijo, quando eles voltarem? E é isso que a gente também prepara para dizer o quê? Criar ações que tenham sentido, significado. Né? Quando a gente vê assim, o aluno que vai chegando e diz assim, se quer beijo, abraço, girinho, dancinha, a gente vai incluir outros para substituir o abraço, o beijo, porém substituímos, mas não mudamos o resultado, o afeto continua presente. E uma das coisas que eu digo que na quarta aula que a turma vai assistir, eu falo sobre rede neural. E é um caminho que é mais ou menos assim. Eu começo com 100% de capacidade de experimentar a vida para 50% e chegamos a 10% da capacidade de experimentar a vida. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, eu vou aprender um idioma, imagina, vou aprender inglês. A primeira semana é um inferno. Eu fico o tempo todo dizendo para mim, por que é que eu inventei essa história de aprender essa língua horrível? Né? Por quê? Porque o desconforto ele é muito grande. Isso. Toda vez que você tiver esse desconforto, significa que você está estimulando novas conexões, novas sinapses no teu cérebro. E isso é desconfortável. Então, por isso que nós estamos passando por um período de desconforto, porque nós estamos criando novas experiências e novas conexões. Então, por isso que é tão importante
que a gente compreenda que não é que nós estamos caminhando pelo paraíso, nós estamos indo em direção ao paraíso, porém, tem algumas pedrinhas e algumas pedrinhas soltas nesse chão de terra que a gente vai até chegar lá. E aí, para quem já passou por essa sensação das primeiras semanas de aula de idioma, você vai percebendo que depois do primeiro mês você já começa a formular frases, você diz, já começa a se achar. E é isso mesmo, tá, gente? Que a gente comece a se achar fera dentro daquilo que a gente vai começar a fazer daqui para frente, até a hora que a gente vai poder finalmente dar um abraço, ou, como a gente fala no Nordeste, dar um cheiro, né? E tá bem juntinho. E com certeza esse vai ser um momento que a gente vai resgatar a grandiosidade de ser humano. Gratidão, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. E tudo de maravilhoso. Andrei, Elza, Nathaniel, um time, Maxwell, que estava lá dando uma força, Josperino, Eduardo Lima. Aliás, eu adorei o seu nome, Edu. Não sei por quê, mas é nome especial. Gratidão, gente. Tudo de maravilhoso.